Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje, quinta-feira, até a 1 da tarde. Você curte, comenta, compartilha a nossa transmissão. Eu te convido também para interagir, para participar com a gente pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados. 973350038 é o número. Mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto. É quinta-feira, você sabe, é o Gente do MPD que fala no ar. Parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Vamos colocar em campo aqui o nosso time para debater e para analisar os temas propostos por aqui hoje, que é o seguinte: o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, classificou como grave a possível tentativa de golpe de Estado associada a um documento encontrado na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça no governo Bolsonaro. Durante procedimentos de busca e apreensão, a Polícia Federal localizou entre documentos guardados por Anderson Torres uma minuta de decreto, no qual se prevê a imposição de estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral, com o objetivo de alterar o resultado das eleições presidenciais. Para Rodrigo Pacheco, essa é a materialização do risco à democracia, tantas vezes apontado pelos parlamentares. Quero anunciar novamente aqui, a gente teve um problema com o anúncio aqui na entrada do programa, do Elias Awad, jornalista, escritor, palestrante e biógrafo. Tudo bem, Elias? Como é que você está? Tudo bem, Mauro? Muito obrigado pelo convite. Uma alegria, uma honra estar aqui com a doutora Cristine, com o doutor Estadio e o Mário, e principalmente vir aqui na ficha técnica, né? O mestre Fausto Camunha, a quem eu entrevistei tanto na época da reportagem esportiva, né? Quando era secretário ou participou da Secretaria Municipal de Esporte, ao Alberto Luchetti, que era diretor da TV Bandeirantes, quando também era repórter. Então, estou aqui à disposição de vocês. É claro que essa análise jurídica, nós já temos especialistas, né, demais aqui para abordar. Meu negócio é falar de vidas, né, contar histórias, né, histórias de vida, como elas acontecem, e mais, quero poder colaborar também com o nosso olhar jornalista. Tá, a sua colaboração, então, em relação a esse tema, o último passo que nós vimos ontem, o ex-ministro Anderson Torres em silêncio durante o depoimento à Polícia Federal, dizendo que não tinha declarações a dar aos investigadores. Enfim, seu olhar sobre esses movimentos, sobre tudo que aconteceu dia 8 e os próximos passos. Bem, Mauro, eu entendo o seguinte, né? Há uma apuração grande ainda, né, que está sendo feita, né? Em especial sobre quem sabia e por que sabia, né, de um possível ataque. E também retornando um pouquinho à nossa memória, há um precedente, né, na primeira metade dos anos 2010, onde o povo realmente chegou a 1 metro, né, do Congresso. Mas agora, esse precedente foi ampliado e multiplicado por uma criminalidade, que foi a invasão, a destruição do patrimônio público e tudo mais. De forma alguma, isso pode ser endossado, isso pode ser referendado ou aplaudido. Ao contrário, né? Todos nós sofremos com esse tipo de situação. É uma violência que nós já estamos enfrentando no nosso dia a dia, como na nossa vida como pessoa física, às vezes jurídica também, né? E agora vendo o nosso patrimônio ser dilacerado. A punição é o único caminho nesse caso, né? É claro que nós não podemos admitir, mas como é que você coíbe realmente um novo ato? É justamente penalizando essas pessoas. Não só a penalização, talvez, com processos judiciais, mas também financeira. Então, eu acho que as câmeras já mostraram, já registraram, agora tem que se apurar tudo isso, mas eu acho que o determinante aqui é saber quem é que tinha essa informação e por que é que tinha essa informação. E, automaticamente, por que é que nada foi feito com essa informação. E o Anderson Torres é o primeiro passo já, né, para se chegar, acredito eu, nas fontes futuras aí, em relação a todo esse processo. Inaceitável, Mauro, realmente inaceitável isso. Nós vamos falar agora sobre o seguinte: a seccional da OAB no Distrito Federal pediu que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, dê informações sobre os processos de presos nos atos do dia 8 em Brasília. O ofício foi enviado após a ordem receber questionamentos de advogados com dificuldade para acessar os processos. Conforme o último levantamento,
1.418 pessoas foram presas pelos atos realizados em Brasília. Por questões humanitárias, 599 delas foram liberadas sem a necessidade de prestarem depoimento. Entre elas estão idosos, pessoas em situação de rua, com problemas de saúde e mães acompanhadas de crianças. Elias Awad, nesse raciocínio do procurador, ao longo dos anos, a corda foi sendo esticada e as devidas providências não foram tomadas durante esse esticamento, né? E culminou no que a gente viu. Perfeitamente, a Cristine, o Dr. Tadeu, o Dr. Mário já trouxeram, né, uma ampla apresentação, explanação em relação a esse caso, você trouxe também. Voltamos, né, à situação da criminalidade, a crimes, né, que foram realizados, centenas de milhares de crimes aí em relação a individuais. Agora, essa reivindicação, Mauro, que a gente escuta da dificuldade de acesso a processos, a gente já vem acompanhando já há alguns bons anos, né? Desde a década passada, né? Advogados dizendo, olha, não tenho acesso ao processo, não tenho acesso ao processo. Acredito realmente que a OAB seria, né, a voz mais grossa que pudesse realmente buscar esse resultado, né? Então, infelizmente, o tempo passou, mas o problema persiste. Então, reforço, acho que a OAB é a voz realmente que tem que se impor e, principalmente, resgatar um pouco, né, numa linha em que alguns pontos da instituição, das instituições, pelo menos publicamente, né, ou pelo menos popularmente, estão assim, né, com as suas atuações abaladas. Então, acho que a OAB tem que entrar firme e, principalmente, recuperar esse direito, né, mínimo do advogado de ter acesso ao processo. 12h40, a gente já vai seguir aqui para o próximo tema, que em razão do avançado da hora já, é o seguinte, pessoal: o ataque aos três poderes por extremistas apoiadores de Jair Bolsonaro despertou um interesse sobre o Brasil nos Estados Unidos, como poucas vezes se viu. O motivo é a semelhança entre as invasões em Brasília e os episódios de 2021 no Capitólio. Para a historiadora da Universidade de Nova York, a Ruth Ben-Ghiat, uma renomada estudiosa do fascismo, do autoritarismo e de ameaças à democracia ao redor do mundo, os dois casos são ligados por um roteiro comum. Em ambos, massas radicalizadas devotas a um líder carismático foram instigadas a não acreditar na lisura do processo eleitoral e achar que a violência poderia vir a ser necessária. Elias Awad, para citar de novo aqui a historiadora da Universidade de Nova York, Ruth Ben-Ghiat, historiadora da extrema-direita, ela diz: sem punição a Bolsonaro, culto à personalidade e desinformação permanecem. De qualquer forma, ela chama atenção na entrevista que ela deu ao jornal O Globo, o seguinte: essas investigações e as devidas punições nos Estados Unidos, quando da invasão do Capitólio, isso não aconteceu. E é o passo que a gente está dando aqui. Estamos indo para as investigações e na sequência, as punições e as penalizações necessárias. Sua avaliação. Bom, Mauro, eu vou comentar esse tema, mas eu gostaria, se você me permitir, voltar um pouquinho ao tema das americanas. Das americanas, vamos lá. Eu estou no meu 37º livro e, entre eles, biografia, os maiores empreendedores brasileiros, gente que faz o PIB do Brasil acontecer. Entre esses empresários, grandes varejistas, né, como o fundador da Casa Bahia, o fundador, né, do Grupo Gazin, né, Copenhague Chocolate, entre outros, né? Então, primeiro, em relação a isso, eu acho que está faltando aqui realmente um pouco de reconhecimento, né, da derrota. Porque o esporte me ensinou muito isso, Mauro. Ganhar e perder faz parte do jogo, né? Mas a derrota, ela não pode ser associada a um culpado, né? A não ser a autoculpa. Deixa eu fazer uma avaliação. Porque você sabe bem, assim, historicamente, uma eleição é 30% do lado, 30% do outro. O que define é a menor rejeição. Então, esses 2 milhões de votos aí foram definidos justamente Problemas com a sua conexão. Elias, está ouvindo a gente? uma rejeição menor, né? Que levou quem tinha, naquele caso, uma... Mauro, voltou? Alô, Mauro? Voltou. Mauro, está me ouvindo? Pode seguir, Elias. Então, perfeito. Então, eu acho que realmente está faltando um pouco, né, de reconhecimento, né, de autoavaliação, onde foi que eu errei para perder essa eleição. E não tenha dúvida, o Bolsonaro, acredito que ele deixou muitos indícios aí, né,
para poder ser penalizado, talvez até se tornar uma pessoa inelegível. Infelizmente, tenho certeza que isso vai ser amplo. Agora, Mauro, eu queria entrar em relação americana, porque isso é criminalidade, é mais um fato de criminalidade do programa. Porque, primeiro, o ponto que as pessoas não observam. A Americanas comprou muito para o final do ano. Eu estou te falando isso porque eu sou um escritor, conversei com o dono da editora há 20 anos eu publico os meus livros, né? E eles tentaram, assim, pedidos absurdos, né? Acima do que eles compram normalmente, mesmo para o Natal, mesmo para o final de ano. Então, enfim, já era uma RJ, né? Montada, preparada. E o que nós estamos acompanhando realmente é o que já aconteceu com outras empresas do varejo, né? Como a Ricardo Eletro, que comprou várias outras redes com dinheiro que levantado junto a bancos. E o grau de endividamento fica tão grande que chega uma hora que aquele que é o dono do tem 3%, 4%, 5% ou estão sobre o negócio. Então, realmente, é uma situação criminosa que foi montada, relembra, guardadas as devidas proporções, o que aconteceu com a Toshiba em meados da década passada, né? Onde o presidente e um braço todo manipulavam números, porque eram acionistas da companhia. Então, tinha número vermelho que eles transformavam em azul. Elias, para você concluir, a gente não conseguiu te ouvir no final, aí ficou faltando a sua finalização, por favor. Perfeito. Então, Mauro, realmente é um fato criminoso, né? Realmente, algumas empresas do varejo vieram comprando outras companhias com dinheiro de banco, aumentando o grau de endividamento. Então, o que acontece? Enxugamento da empresa, demissão, né? Vários fornecedores, infelizmente, não têm mais suporte, né? Vão quebrar também, não vão aguentar, porque você tem pequenos fornecedores que praticamente 70%, 80% da produção era destinada para americano. Então, é uma irresponsabilidade muito grande. E olha a cara de pau. Isso eu li hoje, né? A varejista americana nos informou, em fato relevante, que o seu pedido de recuperação judicial deve ser feito nos próximos dias ou nas próximas horas. A empresa reclama, olha que cara de pau, da atitude do Banco BTG Pactual, que ontem conseguiu um mandato de segurança na justiça para bloquear 1,2 bilhão. Ou seja, deve e ainda fica brava, né, quando alguém consegue, pelo menos, né, lutar pelo próprio direito de recuperar um dinheiro. Então, realmente, é uma situação onde a linguiça está comendo o cachorro. E, para finalizar, por falar em linguiça, eu me lembro da Sadia, né, que praticamente quebrou do dia para a noite, porque apostou em derivativos, né, contra o dólar. Né? Não tinha dinheiro para pagar os funcionários no dia 5 seguinte. Né? E o fundador da Sadia, o senhor Atílio Fontana, dizia o seguinte: olha, não vamos esquecer, nós não somos banco, nós somos uma indústria de linguiça e presunto. Né? Então, quando a essência dos diretores da Sadia esqueceu disso, acabou, né, pensando em se tornar banco. E foram realmente, né, os fundos do governo que recuperaram não só a Sadia, como a Perdigão, né, investindo, né, na linha acionária e criando a BRE. Então, era isso, Mauro. E na linha Elias, na linha da linguiça do cachorro, né, o próprio BTG anteontem, falou o seguinte: eles lembraram aquela anedota forense de que o menino matou o pai e a mãe e depois foi pedir clemência ao júri, dizendo que ficou órfão. Né? É o caso da Americanas, que foi para tentar impedir o seu credor, no caso o Banco BTG Pactual, de receber aí a sua dívida. E, pela informação, não foram que não é o adequado, que seria São Paulo, e fizeram isso no Rio de Janeiro. Perfeitamente, perfeito. É mais um indício, né, da ação criminosa ou da mentalidade criminosa dessa empresa. Você já escreveu sobre Jorge Paulo Lemann, que é o controlador? Não. Realmente, ele não. Escrevi sobre o fundador do grupo JSL, Mr. Fisk, Dr. Arnoldo Galassini, presidente da Coamo, que é a maior cooperativa agrícola da América Latina, enfim. Oscar Schmidt, né, nosso grande Monsanto, né? Não chama ele de Monsanto que ele fica bravo, né? Ele fala que ele não gosta. Olha, perguntas da nossa audiência por aqui. Elias, você está com a palavra, então eu vou com você. A Cristiane Alves está no Facebook, ela quer saber qual é a principal qualidade de um bom biógrafo. Bom, primeiro é saber ouvir.
né? Segundo, é entender a sensibilidade da pessoa, porque o que eu busco passar com os meus livros, Mauro, é realmente entender que uma pessoa, né, tão bem-sucedida, e são histórias incríveis, gente que veio, né, da Segunda Guerra Mundial como prisioneiro de guerra, gente do menos nada, entender e mostrar que essas pessoas são como nós, né? Elas, se apertar o braço, elas dói também, né? Assim como nós, né? Então, é mostrar um pouco dessa... O que eu busco é o seguinte, Mauro, é fazer com que a pessoa, após a leitura do meu livro, né, não queira se tornar um novo Mário Gazinho, um novo Oscar Schmidt, um novo Luiz Furlan, mas ela queira se tornar o melhor Elias Awad que ela pode chegar, né? Aprendendo e conhecendo um pouco das histórias e vendo que errar, acertar, uma dificuldade financeira faz parte da linha de todos nós. Mas eu acho que ouvir é entender pessoas, entender a sensibilidade das pessoas. Eu acho que essa tem que ser a característica maior do biógrafo. Vamos colocar aqui um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, de quinta-feira, sempre o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Obrigado pela audiência, a gente volta a se encontrar amanhã, ao vivo, aqui pela AuTV, a partir do meio-dia e também nas redes sociais. Um abraço, tchau.